O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, da bicorporeidade e da transfiguração, aparições dos espíritos de pessoas vivas, homens duplos, Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração, invisibilidade. Ponto 114. Estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais e, por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá, pela explicação que dele se pode dar, que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito adquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo, e é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros análogos, consultando suas próprias reminiscências. Ponto 115. A mulher de um dos nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas que ela conhecia de vista, residente nas cercanias, mas com quem jamais falara. Grande terror lhe causou essa aparição, não só porque na época em que se deu, ela ainda nada conhecia do espiritismo, como também porque se produzia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e, àquelas horas, provavelmente dormia. Enquanto na sua casa seu corpo material repousava, seu espírito com o respectivo corpo fluídico ia à casa da senhora em questão. Por que motivo? É o que não se sabe. Diante do fato de tal natureza, um espírito iniciado nessa espécie de fenômeno ter-lo-ia perguntado. Disso, porém, nenhuma ideia teve a senhora. De todas as vezes, a aparição se eclipsava, sem que ela soubesse como, e, de todas igualmente, após a desaparição, cuidou de se certificar de que as portas estavam bem fechadas, de modo a não poder ninguém penetrar-lhe no aposento. Esta precaução lhe deu a prova de estar sempre completamente acordada na ocasião e de não haver sido joguete de um sonho. De outras vezes, viu, na mesma maneira, um homem que lhe era desconhecido e, certo dia, viu seu próprio irmão, que se achava na Califórnia. Este se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real, que no primeiro momento acreditou que ele houvesse regressado e quis dirigir-lhe a palavra. Logo, entretanto, o vulto desapareceu, sem lhe dar tempo a isso. Uma carta que posteriormente lhe chegou trouxe-lhe a prova de que seu irmão, que ela vira, não morrera. Essa senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural. Mas, então, como acima dissemos, ainda nunca ouvira falar em médios. Ponto 116. Outra senhora, residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Viu perto de sua cama, sentado numa poltrona e a tomar, de quando em quando, uma pitada de rapé. Tinha ares de vigiá-la, surpreendida com semelhante visita a tais horas, quis perguntar-lhe por que motivo ali estava, mas o senhor lhe fez sinal que não falasse e tratasse de dormir. De todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passado alguns dias, tendo restabelecido, recebeu a visita do dito senhor, mas em hora mais própria, sendo que desta vez era ele realmente quem estava lá. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. O homem, muito espantado, declarou que havia longo
longo tempo não tinha a satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora de que era dos fenômenos espíritas, compreendeu de que se tratava, mas, não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente fora um sonho. É o mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que, para eles mesmos, é sinônimo de pessoa de espírito. O certo, entretanto, é que a senhora de quem falamos, do mesmo modo que a outra, não dormia. Então, é que sonhara acordada, ou, por outra, tivera uma alucinação. Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo que não se compreende. Como, porém, já arrebatamos suficientemente essa explicação, prosseguiremos dirigindo-nos aos que nos podem compreender. Ponto 117. Eis aqui, agora, outro fato ainda mais característico e grande curiosidade teríamos de ver como poderiam explicá-lo unicamente por meio da imaginação. Trata-se de um senhor provinciano que jamais quisera casar-se, malgrado as suas instâncias de sua família, que muito insistira notadamente a favor de uma moça residente em cidade próxima e que ele jamais vira. Um dia, estando no seu quarto, teve a enorme surpresa de ver em presença de uma donzela vestida de branco e com a cabeça ornada por uma coroa de flores. Disse-lhe que era sua noiva, estendeu-lhe a mão, que ele tomou nas suas, vendo-lhe um dos dedos um anel. Ao cabo de alguns instantes, desapareceu tudo. Surpreendido com aquela aparição, depois de se ver certificado de estar perfeitamente acordado, inquiriu se alguém lá estivera durante o dia. Responderam-lhe que, na casa, pessoa alguma fora visita. Decorrido um ano, cedendo a novas solicitações de uma parenta, resolver-se ir ver uma moça que lhe propunham. Chegou à cidade onde ela morava, no dia da festa de Corpus Christi. Voltaram todos da procissão e uma das primeiras pessoas que lhe surgiram ante os olhos ao entrar ele na casa aonde ia foi uma moça que lhe não custou reconhecer com a mesma que lhe aparecera. Trajava tal qual a aparição, porquanto esta se verificara também no dia de Corpus Christi. Ficou atônito e a mocinha, por seu lado, soltou um grito e sentiu-se mal. Voltando a si, disse já ter visto aquele senhor, um ano antes, em dia igual ao que, em que estavam. Realizou-se o casamento. Isso ocorreu em 1835, época em que ainda não se cogitava de espíritos, acrescentando que ambos os protagonistas do episódio são extremamente positivistas e possuidores da imaginação menos exaltada que há no mundo. Dirão talvez que ambos tinham o espírito despertado pela ideia da união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação. Importa, porém, não esquecer que o marido se conservara tão indiferente a isso que deixou passar um ano sem ir ver a sua pretendida. Mesmo, todavia, que se admita esta hipótese, ainda ficaria pendendo de explicação a aparição dupla, a coincidência do vestuário com o dia de Corpus Christi e, por fim, o reconhecimento físico, reciprocamente ocorrida entre pessoas que nunca se viram, circunstâncias que não podem ser produto da imaginação. Ponto 118. Antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito, e a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas precisamos acrescentar que, durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médios videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Por meio dessa comunicação entre o espírito e o corpo é que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância a que se acha do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta seu invólucro, com a rapidez do relâmpago. Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito,
e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas, em histórias compostas para recrear. Abre parênteses, o Livro dos Espíritos, questões 400 e seguintes. Fecha parênteses. Ponto 119. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se em todas as aparências da realidade. Demais, é pelas mesmas causas que hemos exposto. Pode adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, quando seu pai em Lisboa ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós, evocado, interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: primeiro, poderias explicar-nos esse fenômeno? Resposta: perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Segundo, isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Resposta: achando-se desprendido da matéria conforme o grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Terceiro, será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? Resposta: a alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro, mas, em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal, mas sempre um estado mais ou menos estático. Nota do editor, número 15. O fato histórico ocorreu exatamente como relatamos acima, embora no original francês Allan Kardec o tenha narrado sob a seguinte versão. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no instante em que ele pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, o santo aparece e demonstra a inocência de seu pai, dando a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Comprovou-se que neste momento Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Nota: a alma não se divide, no sentido literal do termo, irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir simultaneamente em muitos espelhos. Quarto, que sucederia se, estando o homem a dormir enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito o despertasse? Resposta: isso não se verificaria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, porquanto o espírito lê os pensamentos. Nota:
Explicação inteiramente idêntica nos deram muitas vezes espíritos de pessoas mortas ou vivas. Quando Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Ponto 120. Tácito refere um fato análogo. Durante os meses de que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus, para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse e, tendo nele entrado, estava todo atento ao dizer que ia dizer o oráculo, quando percebeu por trás de si um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente, em lugar distante muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes de se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transuentes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide. E veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide que ficou valendo por um oráculo. Abre parêntese. Tácito, Histórias, livro 4, capítulos 81 e 82. Tradução de Burnouf. Fecha parêntese. Ponto 121. Tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. Mas, desses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, a nosso ver, o demonstra que, no estado de separação, possam os dois corpos gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Demais do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer, enquanto o corpo aparente se conservaria visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. Nota de Allan Kardec, número 16. Vê na Revista Espírita, janeiro de 1859. O Duende de Bayona, fevereiro de 1859. Os Agêneres, meu amigo Herman, maio de 1859. O Laço que prende o espírito ao corpo, novembro de 1859. A Alma Errante, janeiro de 1860. O espírito de um lado, o corpo do outro, março de 1860. Estudo sobre o espírito de pessoas vivas, o Dr. V e a Senhorita. 1. Abril de 1860, o fabricante de São Petersburgo. Aparições tangíveis, novembro de 1860. História de Maria de Agreda, julho de 1861. Uma aparição providencial. Ponto 122. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrida nos anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas.
Tão completa era a ilusão que os que assistiam o fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, qual a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da mocinha lhe interferisse. Tomou, em várias ocasiões, a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o poste e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de lhe fazer o mesmo no seu transfiguramento. Quando apresentava a aparência do irmão que contava, ao morrer, 20 e tantos anos e era mais alto do que ela, de compleição mais forte, pois bem, verificou-se que, no segundo estado, o peso da moça, que era quase o dobro do seu peso normal, concludente, se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se àquela aparência uma simples ilusão de ótica. Tenemos a explicar nesse fato que, noutro tempo, teria sido qualificado de milagre e a que hoje chamamos muito simplesmente fenômeno. Ponto 123. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Temo-lo observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas, nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher e, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno em que nós ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, é passível das mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse caso, o passivo se torna das mesmas modificações de que o seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinado seus fluidos com os do primeiro, poderá a essa combinação de fluidos imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno, e raro, cumpra-se diga da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima nos 78 e seguintes. Provável é, portanto, que, se a transformação se produzir tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminui proporcionalmente. Ponto 124. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que lhe é própria, como, porém, lhe será possível tomar de uma dimensão menor a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Neste caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Por isso mesmo,
que tal se pode dar. Não dizemos que o fato se tenha produzido, apenas reportando-nos a teoria do peso específico. Quisemos fazer sentir que o peso aparente houvera podido diminuir, tanto ao fenômeno em si. Não afirmamos nem a sua possibilidade nem a sua impossibilidade. Dado, entretanto, que ocorra a circunstância de que lhe não oferece uma solução satisfatória de nenhum modo, o infirmaria. Importa, se não esqueça que nos achamos nos primórdios da ciência e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre este ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam ser perfeitamente tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno dos transportes, itens 96 e seguintes. Ponto 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém, como o explicamos na revista Espírita, fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar ele aqui por pormenores. Diremos tão somente que é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão. Abre parêntese, do grego a privado e gene, genomai, gerar, que não foi gerado, fecha parêntese.